Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre as leis escritas em Roma no passado, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 8 e vamos lá. Antes de começar a ver sobre esse assunto, a gente tem um mapinha aí, como título Roma do passado, e a gente vai ver onde Roma está localizada, tá? Como a gente pode ver aqui na legenda, Roma representa aqui a cidade, né? A cidade de Roma, ela está dentro da Itália, né? Do país da Itália, tá? Agora eu vou explicar para vocês as páginas 8 e 9 juntas para vocês entenderem melhor sobre esse assunto, tá bom? Então, como a gente viu, os gregos, eles se reuniam para discutir e resolver os problemas das cidades, né? E não eram somente esses povos gregos que faziam isso. Em Roma, a maioria da população, né, era formada por trabalhadores, pequenos proprietários também, e eles não participavam das discussões políticas. E além disso também, as leis romanas elas não eram registradas por escrito. E então surgiu aí uma nova conquista desse povo, que foi o registro por escrito dessas leis, e essas leis elas eram expostas em praça pública, e assim todas as pessoas poderiam consultar e acessar a essas leis. Como eu expliquei vocês, não eram somente os gregos que se reuniam para discutir os problemas da cidade, tá? Em Roma também aconteceu isso em um período da nossa história, tá? Então, existia um grupo que foi eleito, tá? E esse grupo, né, de pessoas deveriam atender às necessidades da população ali. Aí na imagem da página 8 a gente consegue ver, né, um pouco disso, que existe um grupo que está aí discutindo sobre problemas relacionados à cidade, né, discutindo sobre assuntos importantes. Porém, essas informações não chegavam a toda a população, somente a um pequeno grupo. E a partir então dessa conquista, dessas leis serem registradas por escrito, aí sim, mais pessoas conseguem ter acesso a essas leis. Quando as leis elas não eram registradas por escrito, muitas pessoas não tinham acesso a elas. Então, muitas pessoas não sabiam dos direitos e deveres que elas tinham. E a partir do momento que essas leis elas começaram a ser registradas por escrito, e para que as pessoas não fossem injustiçadas, essas leis elas foram divididas aí, né, em 12 tábuas, e essas tábuas elas eram afixadas em espaços públicos. Então, a partir disso, toda a população poderia ter acesso a essas leis e conhecer os seus direitos e deveres, né? E aí, nessa imagem da página 9 a gente tem uma imagem que está representando isso. Aqui existem pessoas que estão consultando essas leis que estão em espaço público. Então, aí na imagem está mostrando o registro das leis, né, das 12 tábuas, como ficou conhecida na Roma do passado, tá bom? E essas leis que foram feitas lá em Roma, né, elas definiam como as pessoas deveriam aplicar a justiça, como as pessoas deveriam reagir, né, se posicionar em casos de dívidas, e também falava um pouco sobre como seria, né, o processo de compra e venda, como que eles fariam nesses processos de compra e venda de terras ou produtos na Roma do passado. Virando aí na página 10, então, na seção Outros Olhares, tem algumas atividades para vocês fazerem. Na questão 1, está pedindo para vocês lerem essa imagem e os textos verbais correspondentes. Então, vocês vão ver essa imagem aí, né, que está representando aí um cilindro. Esse cilindro, ele foi feito a partir da ordem, né, que Ciro, que foi o rei de Pérsia na época, ele ordenou que fossem registrados o respeito às religiões e o fim da escravidão em sua população. Então, o registro dessas ordens foi feito em barro cozido na forma de um cilindro, né, como mostra aí na imagem essas leis registradas nesse cilindro. Após a leitura dessa legenda, né, da leitura da imagem, dos elementos presentes aí, vocês vão responder a questão abaixo. De acordo com a leitura, responda essa questão. O que foi registrado no cilindro atendendo à solicitação do rei da Pérsia? Questão 2. Sobre as leis registradas por escrito, marque um X na alternativa correta. Então, de acordo com o que a gente viu até agora sobre essas leis, né, sobre essa conquista da população, que foi essa lei registrada por escrito, vocês vão assinalar a alternativa correta, se é a primeira, né, do primeiro quadradinho, ou o segundo. Questão 3. E na atualidade?
como os cidadãos têm acesso às leis do país que habitam. Então, como que a gente tem acesso a essas leis? Onde elas estão registradas, né? Que documento é esse? Então, é isso que eu quero que vocês respondam. Uma curiosidade também, né, que vocês devem ter percebido aí, é que no rodapé das páginas de vocês, né, da apostila de história, existe uma linha do tempo. E essa linha do tempo, ela está se referindo aí a um momento da história, né? Cada imagem se refere a um momento da história em que esses povos, né, em que diversos povos em diferentes lugares, eles procuraram atender, né, aos preceitos de liberdade, igualdade ou também a cidadania. Outros povos antigos também se organizavam para que a população pudesse, né, ter acesso a essas leis. Então, agora a gente vai lá para a Índia, tá? Entender também um pouco sobre o que acontecia lá, tá? Aqui a gente tem uma imagem do mapinha, né? E mostrando aqui em laranja onde está a localização da Índia no nosso mundo. E algum tempo atrás, né, o imperador da Índia, conhecido como Ashoka, ele não se limitou em estabelecer fronteiras territoriais, então ele não queria que somente o seu povo pudesse aí, ter acesso a essas instruções de como praticar a justiça, a igualdade, o respeito às religiões e também repreender a escravidão das pessoas. Então, ele também queria que outros povos pudessem, né, ter acesso a essas instruções que ele pregava, né, que objetivava aí a paz e a liberdade, tá bom? Então, aí na primeira imagem a gente tem as inscrições do rei Ashoka na Índia, tá? Essas inscrições feitas por ele. E na outra imagem aqui a gente tem essas instruções de Ashoka que foram lapidadas em pilares, né, que foram registrados em diferentes línguas e espalhadas por muitos locais da Índia. Então, a partir desse registro em diferentes línguas, né, em pilares espalhados pela Índia, muitas pessoas conseguiram, né, puderam ter acesso a essas instruções que ele objetivava. Então, a gente viu até aqui que muitos povos em diferentes lugares, né, em diferentes épocas também, né, há muito tempo atrás, lutaram, né, em busca desses direitos sociais. Então, alguns deles foram aí o direito dessas leis serem escritas, registradas por escrito, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a essas informações, né, a participação nas decisões que envolviam a sociedade, né, o bem-estar dos moradores e também o respeito à igualdade entre as pessoas. Então, a gente viu que a partir dessa coletividade, dessa união entre os cidadãos, eles conseguiram ir aos poucos construindo e buscando essas conquistas sociais. Na página 12, na seção Interpretando, tem uma última atividadezinha para vocês fazerem, tá bom? Então vamos lá. De acordo com o que você estudou, nesta imagem, represente a conquista de direitos no decorrer do tempo. Para isso, utilize os direitos conquistados indicados nos balões de fala dos personagens e escreva-os nos degraus ilustrados. Vocês vão escrever esses direitos que as pessoas conquistaram ao longo do tempo, né, desses povos que a gente estudou, de acordo com o balãozinho aí que eles estão conversando, que eles estão falando. Então, vocês vão analisar esse balãozinho, ver qual é o direito que foi conquistado por esses povos e, em seguida, vocês vão registrar esses direitos aqui nos degraus dessa escada que está desenhada ao lado deles, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para te livre olhar, tá? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!